E para nós iniciarmos, vamos ler um texto bíblico, está lá em Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17 são os versos que são centrais para o desdobramento da reforma protestante. Foi esses versos que marcaram a vida dos primeiros reformadores, que diz assim, Romanos capítulo 1, verso 16 e o verso 17: Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então todos juntos citar somente esse finalzinho aqui: o justo viverá pela fé. Todos juntos? O justo viverá pela fé. Mais uma vez? O justo viverá pela fé. Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez queremos te agradecer, te louvar por esse momento. Possamos crescer cada dia na graça e em teu conhecimento. É que oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ouvir um pouco sobre esse tema, a reforma protestante, história, legado e o desafio da igreja sempre se reformando. Então, o que foi a reforma protestante? Mas antes de nós falarmos sobre a reforma protestante em si, é preciso a gente conhecer qual o contexto que aconteceu, que levou ao acontecimento da reforma protestante. Então nós temos toda uma história, se for que fazer uma história geral, da história do cristianismo, sendo lá com Jesus, com os apóstolos, e assim caminhando, vai ver vários desdobramentos da história da formação da igreja. Vamos ver diversos momentos, períodos em que a igreja passou por transformações, por mudanças, e mudanças muitas vezes radicais em sua forma de pensar, de agir, de fazer. Então nós não vamos muito atrás não. Nós vamos iniciar lá nos séculos XIV, século XV, que são séculos importantes, que vão trazer assim, um pano de fundo, o contexto histórico em que a reforma protestante ela acontece. Então, qual é o contexto em que a reforma protestante vai acontecer? Primeiro, nós temos aí, lá no século XIV, uma crise muito séria da Igreja Católica. Claro que essa crise da Igreja Católica ela vem acontecendo já há muito tempo, mas no século XIV, particularmente, ela começa a ser bastante evidenciada. E essas crises, elas estavam principalmente relacionadas a questões morais, Então, aqueles que seriam os representantes de Deus, os papas, toda a estrutura da igreja, ela estava corrompida, moralmente, principalmente. Então, esses líderes espirituais, eles não estavam correspondendo, portanto, com aquilo que a igreja, mesmo com os seus ensinos distorcidos, ela propunha. Porque a igreja, ela propunha uma vida de piedade, uma vida de santidade para os seus fiéis, principalmente para os seus líderes, para aqueles que eram representantes de Deus aqui na terra. Então essa igreja não estava, portanto, cumprindo com essa missão de ser um referencial, uma luz em meio às trevas. E isso causou, portanto, alguns descontentamentos por parte da população acerca dessas práticas imorais praticadas pelos clérigos, pelos religiosos, pelos líderes da igreja
nesse período. E, além disso, havia questões políticas muito sérias, disputas internas dentro da igreja. Havia regiões que disputavam poder dentro da Igreja Católica, Apostólica Romana, a quem nós estamos nos referindo inicialmente. E essa situação, essas brigas internas da Igreja, vai levar ao que se chama de o grande cisma do Ocidente. O grande cisma do Ocidente, que inicia lá no início do século IV, 1317, até o ano 1417, quando há um concílio que vai tentar resolver esse problema. Então, o que foi esse cisma? Então, líderes da França e da Itália estavam disputando o poder da Igreja Católica. Chegou um momento onde havia mais de um Papa. Um Papa lá em Roma, na Itália, e outro Papa lá em Avignon, na França, disputando o poder da Igreja. Então, em 1417, aconteceu um concílio, isso é uma reunião de bispos da Igreja, que resolveu, por fim, esse problema. E ficou definido, então, que o Papa e a sede da Igreja deveria ser na Itália. Então, isso foi resolvido. Mas as consequências e as sequelas dessa disputa, elas permaneceram no seio da Igreja. Essa disputa de interesse. Então havia uma desconexão entre o que a Igreja ensinava e o que a Igreja praticava. Então, esses diversos problemas internos da Igreja, então, enfraqueceu, de certo modo, as bases da Igreja Católica nesse contexto, desse período. E um outro problema que vai também culminar, favorecer o surgimento da Reforma Protestante, são a venda de indulgências. Então, o que era as indulgências? As indulgências era o perdão do pecado. Então, as pessoas, elas começaram, a Igreja estimulou isso, as pessoas comprarem a sua salvação. Então, por uma determinada quantia, elas garantiam a sua salvação. No entanto, essa venda de indulgências não era apenas para os vivos, mas também para os mortos. Então, o parente que já havia morrido, se poderia ir lá diante da igreja, diante de uma autoridade da igreja, pagar aquele valor, e a alma daquela pessoa que estava no purgatório, ela iria direto para o céu quando houvesse aquele pagamento da indulgência. E esse foi um estopim para o movimento da reforma, a venda das indulgências. Mas sobre essa venda das indulgências vamos falar daqui a pouco. Outro movimento também nesse contexto foi movimentos culturais na Europa, como o Renascimento, o Humanismo, que também favoreceram as bases para o pensamento crítico acerca da igreja. Então, aquilo que era verdade absoluta, isto é, a igreja, começou a passar por um crivo da razão, da crítica. Pessoas começaram a questionar esses valores que a igreja impunha, a questão da autoridade papal e outros elementos que a igreja estabelecia como verdade, começou a ser minado por movimentos intelectuais na Europa nos séculos XIV e XV, que vai culminar, portanto, nas bases para a reforma. Além disso, também nesse contexto, temos a invenção da imprensa por Gutenberg, que vai favorecer a difusão de ideias através de escritos, de panfletos, que vão ser disseminados ali na Europa. Isso vai também ajudar no movimento reformador. E o movimento nacionalista,
Lutero estava crescendo. Então, os estados nacionais também estavam buscando poder, estavam tentando derrubar o poder da Igreja Católica. Então, muitos príncipes, muitos governantes locais vão estar também disputando os interesses que eram da Igreja, como território, como os interesses monetários. Então, tudo isso aí vai contribuir para o contexto em que a reforma protestante vai acontecer. Então, voltando para a questão da venda de indulgências, essa venda de indulgências que vai contribuir de forma bem expressiva para que a reforma aconteça a partir de Martinho Lutero. Então, havia até uma cantiga na época que a moedinha caiu lá no cofre e a alma do purgatório ela saía imediatamente para o céu. Então, Lutero, foi esse líder, ao conhecer essa situação, ele vai se manifestar publicamente a respeito disso aí, e vai trazer então os elementos que vai proporcionar o acontecimento da reforma protestante. Então, quem foi esse personagem, Martinho Lutero, que vai dar início a esse movimento chamado Reforma Protestante? Então, Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, era um monge que estava lá no mosteiro, estudando a Bíblia em oração, membro da ordem eclesiástica, dedicado ao estudo e à contemplação. Mas Lutero era um monge passivo, ele tornou-se professor na Universidade da Alemanha, em Wittenberg, onde ensinava a Bíblia e a doutrina cristã, claro, a doutrina católica apostólica romana, que ele era católico. Mas é nesse contexto de estudo das Escrituras que Lutero vai ser despertado para a reflexão acerca do que estava acontecendo ali na Europa naquele tempo. Então, ao estudar o texto de Romanos, Gálatas, e se deparar diante dessa afirmação de que o justo vive pela fé e não pelas obras, isto é, não é comprando a salvação que você é salvo, não é por essa obra que você garante a sua salvação. A salvação, Lutero vai compreender que a salvação é por graça, a salvação é pela fé em Cristo Jesus, não é por aquilo que ele fazia ou pelo que as pessoas estavam fazendo para garantir a salvação, mas pelo sacrifício de Cristo somente, que era possível obter a salvação. Então, Lutero, nesse processo, ele vai ser confrontado com a sua condição. Lutero vai ser confrontado com os seus próprios pecados. Então, diante desse confronto com a Escritura, Lutero terá seu coração iluminado para a sua condição de miséria diante de Deus, a ponto que ele desesperasse dessa situação e temores internos o atormentarem continuamente, até que, em um momento da sua vida, caminhando em uma estrada, ele é surpreendido pelo temor do inferno. E aquele momento ali é o momento em que Lutero tem esse estado espiritual e esse pensamento acerca da graça de Deus começa a invadir seu coração, e ele então começa a pensar de forma diferente. Então, Lutero começa então agora a ensinar, já que ele tinha a oportunidade na Universidade de Wittenberg de ensinar as Escrituras, e começa a ensinar expositivamente a carta de Paulo, as cartas de Paulo, confrontado com isso aí. E então, diante do contexto da venda de indulgências, que os propósitos da venda da indulgência também era a construção da Basílica de São Pedro, lá em Roma, onde Lutero havia ido visitar como religioso naquele período. Lutero viu ali, pôde ver, contemplar com seus próprios olhos
o que era de fato a igreja, a pompa, as orgias, toda a perversidade que ali acontecia. Então, tudo isso vai somar, né, em Lutero para a sua tomada de posição referente a tudo aquilo que está acontecendo na Europa. Então, em 31 de outubro de 1517, completou agora, né, portanto, 508 anos desse momento histórico, desse marco na história da igreja cristã, particularmente da igreja protestante. Lutero fez algo que era comum entre acadêmicos, né, do seu tempo. Ele escreveu 95 teses, isto é, algumas proposições teológicas, criticando a venda de indulgências. E isso era um convite para o debate. Então, aqueles que liam aquelas proposições poderiam convidar, convocar aquele proponente para um debate público. Então, essas teses de Lutero foram o estopim para o nascimento da igreja reformada, da igreja da reforma. Essas teses foram escritas em alemão, elas foram traduzidas foram escritas em latim, e elas foram traduzidas para o alemão. Não foi o Lutero quem fez isso. E essa tradução das teses para o alemão foram impressas, por isso que é importante lá da prensa de Gutenberg, foram impressas, distribuídas ali na Alemanha. E isso começou então a arder no coração de muitas pessoas essa necessidade de mudança. Favoreceu que as pessoas começassem a pensar e a repensar acerca daquelas frases que estavam acontecendo ali, que não tinham base na Escritura, não tinham base bíblica para serem praticadas. Então, essas teses foram um momento importantíssimo, essencial para essa mudança de paradigma, para esse novo modelo de pensar e ser igreja. Uma das teses, a tese 62, diz assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Então, para Lutero, o verdadeiro tesouro da igreja não é ouro, não é poder, não é indulgência. É o Evangelho, a boa notícia, porque Deus nos ama e nos oferece salvação gratuitamente. Então, essas foram as bases que favoreceram o surgimento da reforma protestante. E temos, próximo slide, essas 5 teses, essas 5 proposições, elas são a base, portanto, para a reforma protestante. Essas 5 proposições, ou as 5 solas, a sola, a palavra latina quer dizer somente, elas não foram escritas por Lutero, por Calvino, foram teses que foram um resumo, portanto, do pensamento da reforma ao longo da história. Foi criado no início do século XX essas proposições, mas são proposições que dão para nós esses elementos essenciais para o pensamento da reforma. Quais são eles? Sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus é a base. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, além da Bíblia, havia a tradição da Igreja, o magistério, que era fundamentado, interpretado. Então, para a Igreja Católica, os únicos autorizados a interpretar a Bíblia é o magistério da Igreja, a tradição, e ninguém mais pode fazer isso a não ser a Igreja. Então, é o que a Igreja diz que é a verdade. Ninguém tem acesso, né, a esse conhecimento a não ser a Igreja. Então, por muito tempo, a Escritura, a Bíblia, ela estava longe dos fiéis. Os fiéis ouviam as ministrações na igreja, nas missas,
mas não tinham acesso direto à Bíblia. Um outro problema é que a Bíblia, a Escritura, ela não estava escrita na língua do povo. A Bíblia estava em latim, na Vulgata Latina. A única versão autorizada pela igreja era a Vulgata Latina. Ninguém poderia ler a Bíblia em outro idioma a não ser o idioma latino. E a própria missa, ela era ministrada em latim. Até o início, meados do século passado, século XX, as missas das igrejas católicas ainda eram realizadas em latim. Isto é, as pessoas ouviam, mas não tinham compreensão das verdades do Evangelho. Então, um dos princípios da reforma sobre a Escritura favoreceu que a Bíblia ela fosse acessível a todas as pessoas. Por isso a Bíblia ela foi traduzida. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, outros traduziram para outros idiomas, e assim a Bíblia tornou-se um livro agora acessível na língua do povo. As pessoas podiam ler a Bíblia, ouvir a Bíblia em seu próprio idioma. Então, um dos princípios da reforma importantíssimo foi esse, porque além disso, além do sola Escritura, enfatizar a importância e a suficiência da Escritura, também favoreceu a educação, favoreceu o surgimento da escola pública. Porque as pessoas começaram agora a interessar-se em aprender a ler para poder ler a Bíblia. Na nossa história recente, quantas pessoas aprenderam a ler, lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia e lendo em sua casa a Bíblia? Então a Bíblia foi também um fator importantíssimo para a formação de uma cultura de leitura. Então, não é só questão da suficiência, mas também a abertura para esse novo mundo, o mundo das letras. Então, o sola Escritura favoreceu também esse momento importantíssimo, quando as pessoas começaram a se interessar por aprender a ler, a entrar na escola para aprender a ler, para ler a Bíblia. E a partir daí, ter a sua visão ampliada para outros contextos também. O outro sola fide, ou somente a fé. É somente pela fé que nós somos salvos. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso também de nós é um dom de Deus. Então, por meio da fé, não é por meio das obras, não é pagando lá uma taxa para garantir a salvação, que eu recebo a graça. Não, é pela fé em Cristo. Não é fazendo caridade que eu vou ser salvo, é pela fé em Cristo. Então, a sola fide traz esse princípio importantíssimo para nós aí. Somente a graça é o favor merecido, o presente de Deus para nós. Deus em Cristo se manifesta como um presente, como um dom de Deus para a humanidade. Somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Não é por meio da igreja, não é por meio do padre, do pastor, do papa, de um sacerdote. Todos nós podemos ter acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Então, a reforma vai tirar esse elemento central, que é a igreja, o papado, do centro. Cristo é o centro, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O Papa, da Igreja Católica, é chamado de Pontifex Maximus, isso é, a ponte que leva o homem a Deus. Porém, a reforma vai dizer, não é o Papa que é a ponte é Cristo, o caminho é Cristo. Então, somente Cristo. E, por fim, toda a glória para Deus. Toda a glória para Deus. Então, tudo que eu faço, tudo que eu sou, a glória é para Deus. E, nesse aspecto aí, a visão que Pedro vai trazer de ministério, de serviço, vai abranger toda a realidade. Então, não é somente
o religioso, o padre, o papa, o sacerdote, que presta serviço a Deus, ou que glorifica a Deus através do seu serviço, mas uma cozinheira, um carpinteiro, um padeiro, um trabalhador, realizando a sua função, realizando a sua tarefa, realizando sua vocação. Aí a reforma vai estender e ampliar essa ideia de vocação. Todos nós somos vocacionados, todos nós somos chamados para a glória de Deus. Então, onde quer que você esteja, onde quer que nós sejamos, estamos ali para a glória de Deus. Então, tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então, esses 5 proposições aí, os 5 solas, portanto, são esse elemento que vai resumir, né, os ideais, os propósitos da reforma protestante. Só Cristo, só a fé, só a graça, né, só a Escritura e somente a glória a Deus. Qual o legado que a reforma traz para nós? Já falei aqui alguns nesse contexto. No aspecto religioso, a reforma trouxe mudanças profundas. Uma delas foi o sacerdócio de todos os crentes. O sacerdócio de todos os crentes. Dentro do princípio da reforma, todos nós somos sacerdotes. O modelo anterior, a igreja instituída, de católica, apostólica romana, os sacerdotes eram para os padres sacerdotes. Eles faziam a intermediação entre o homem e Deus, os santos, Maria, enfim. Na perspectiva protestante, todos nós temos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Então, não precisa de mediadores humanos. O único mediador que nós temos é Cristo, somente Cristo. Então todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Então, 1 Pedro 2, 9, Cristo diz: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, para que experimenteis quais são as virtudes, da graça de Deus. Então somos sacerdotes diante de Deus. Então, o sacerdócio de todos os crentes, o princípio fundamental da reforma protestante. Todos nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Temos acesso à leitura da Bíblia. Podemos ler a Bíblia, podemos ter a Bíblia, podemos andar com a Bíblia. Por a Bíblia, nossa regra de fé e prática. Por ela que nós nos guiamos a nossa conduta, guiamos a nossa vida. Então, esse valor que a palavra de Deus traz. Então, esse é o legado religioso, sacerdócio dos crentes, leitura pessoal da Bíblia e a Bíblia como autoridade religiosa. O legado cultural, a tradução da Bíblia para as línguas, para o vernáculo, para as línguas dos povos ali, para português, inglês. Imaginei, hoje temos um culto onde nós temos que ler a Bíblia em latim, e vocês ouvirem essa leitura nessa língua, seria algo complicado nesse contexto atual. Hoje podemos ler a Bíblia em nosso próprio idioma. Também a reforma ela padronizou as línguas da Europa. A Alemanha estava dividida em vários condados, em vários dialetos ali, e a tradução da Bíblia pôde padronizar o idioma, não apenas na Alemanha, mas também em outros contextos. A questão da alfabetização, da escolarização também foi importante para a valorização da escola, dos estudos, o surgimento de universidades, de faculdades, voltado para a instrução. Isso foi algo também transformador que a reforma trouxe para nós. O legado político que a reforma também propiciou
a liberdade de consciência, a separação entre igreja e Estado, a liberdade religiosa, e o nascimento das nações europeias também como um fator que teve como contribuinte, né, à reforma protestante. E quais os impactos da reforma na sociedade? Então a reforma ela trouxe impactos, né? Já abordamos aqui impactos bastante essenciais no trabalho, na educação, na música, na adoração. Antes, a Igreja Católica, a Apostólica Romana, apenas os padres podiam cantar o canto gregoriano, mas com a reforma a música se popularizou, a arte cristã se popularizou também nesse contexto. Depois a gente dá uma adiantada aqui. Então, para a gente finalizarmos, a gente não se der muito aqui, temos que uma outra momento para isso, mas a reforma ela traz um princípio fundamental ainda, que é Ecclesia sempre reformanda est. A igreja sempre deve ser reformada, ou a igreja reformada sempre se reformando. O que isso quer dizer? O que isso significa? Agora é importante notar que este lema não foi criado por Lutero nem por Calvino. É uma síntese posterior do pensamento reformado, provavelmente desenvolvido no século XVII. Mas ele captura perfeitamente a essência do que os reformadores acreditavam. O lema significa que a igreja, por ser humana, está sempre sujeita ao erro. Portanto, deve constantemente se autoavaliar e se corrigir à luz das Escrituras. Isto é importante. A reforma foi apenas um evento que aconteceu lá em 1517. A reforma é um princípio contínuo. Então, por isso, igreja reformada sempre se reformando à luz, claro, das Escrituras. Esse princípio, ou esse lema, igreja reformada sempre se reformando, não significa mudança constante por modismo, como nós vemos, né, em nosso tempo, igrejas que seguem a moda do momento e muitas vezes não observam os princípios bíblicos, né, para as mudanças, né, apenas seguem padrões, muitas vezes padrões humanos, que não tem base na Escritura. Não significa que a igreja deve abandonar seus princípios fundamentais toda vez que a cultura muda. Não significa que devemos ser uma instituição flutuante, sem convicções, mudando nossa doutrina conforme os ventos da opinião pública. Se a igreja faz isso, ela deixa de ser igreja, deixa de ter uma mensagem clara. Então, o que significa de fato igreja reformada sempre se reformando? Significa o retorno contínuo às Escrituras. A igreja deve estar sempre disposta a questionar suas práticas e suas tradições, suas doutrinas, perguntando: isso está de acordo com a palavra de Deus? Se a resposta é não, então a prática deve ser reformada. Se a resposta é sim, então a prática deve ser mantida. Mas o critério nunca é a cultura, nunca é a tradição, nunca é a preferência pessoal,
o critério é sempre a Bíblia. Não é apenas o que a minha tradição cristã diz, ou a minha denominação diz, o que o meu pastor fala, mas o que a Bíblia fala. Por isso precisamos estar sempre olhando para as Escrituras, lendo, compreendendo, interpretando a luz do Espírito de Cristo, a luz da verdade revelada, não a luz do nosso conceito, do nosso preconceito, mas a luz da própria Bíblia, a Bíblia interpretando a si mesmo. Isto é, o coração de uma igreja que está sempre se reformando é uma vigilância constante para garantir que a prática da igreja permaneça, que a fé e a prática da igreja permaneçam alinhadas com os fundamentos bíblicos. É fidelidade, não flutuação, é discernimento, não conformismo. Então, esse é o nosso desafio enquanto igreja. Quando falamos aqui de igreja reformada, igreja que nasce da reforma, não estamos aqui falando de Martinho Lutero, de João Calvino, de Zwinglio, de Melanchthon, ou tantos outros reformadores lá do século XVI. Estamos falando de voltar sempre ao princípio, à origem. E o nosso princípio, o nosso fundamento é Cristo. O nosso princípio, o nosso fundamento é a palavra. Então nós não nos fundamentamos em Martinho Lutero, cuja imagem estava ali, a foto, o retrato estava no presente. O nosso fundamento é Cristo. Quando eu deixo de fundamentar a minha fé em Cristo para fundamentar em homens, eu perco o foco. Quando eu cito mais Martinho Lutero, quando eu cito mais Calvino do que a Escritura, perco o foco. O foco do centro da igreja deverá sempre ser Cristo Jesus. Pois foi Ele quem morreu na cruz por nós. Foi Ele que pagou o preço na cruz. E a fé nossa deve estar somente nele, somente nele. Então, meus irmãos, são esses os rapazes que nós temos. Então, nossa ideia é trazer um histórico profundo da reforma protestante, mas trazer os princípios que nortearam a reforma protestante. E os princípios devem nortear a igreja hoje. Hoje a igreja tem sido bombardeada por diversas heresias, ideologias, movimentos estranhos à Escritura. E mais do que nunca, no nosso tempo, precisamos estar focados nessas verdades essenciais que os reformadores ao longo da história foram se fundamentando. Não podemos fugir do nosso foco. Porque se fugir do nosso foco, meus irmãos, nós deixaremos de ser a igreja de Jesus para sermos qualquer coisa. Mas o nosso propósito aqui, meus irmãos, é estarmos vivenciando a igreja de Cristo. E que Deus nos ajude a sermos esta igreja que, diante da palavra, ela confronta a si mesma e confronta também o mundo, confronta o pecado, confronta as ideologias e heresias presentes nesse tempo. Então é por meio dela que nós nos baseamos, por meio dela que Lutero foi transformado, os reformadores conheceram a verdade, por meio dessa palavra que nós conhecemos a Cristo, conhecemos a Deus, fomos transformados, e por meio delas nós devemos também impactar o mundo ao nosso redor. Deus ajude a sermos cada dia a igreja de Deus. E que toda a glória seja para Ele. Amém? Deus